explosão cultural, vida noturna a milhão e bebedeira desenfreada também. Bem, pessoal, esta é a década de 30, mas como tudo que é bom dura pouco, parece que estamos com os dias contados. Bem, pessoal, no episódio de hoje de Resenhando Histórias aqui no Perdigeek, vamos falar desse baita álbum europeu para vocês, Blue Note, Os Últimos Dias da Lei Seca. Sejam muito bem-vindos. E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem, tenham gostado aí da resenha da Viúva Negra e hoje também mais um quadrinho com uma qualidade bem considerável, tá bom? Não vamos perder tempo, vou estar mostrando o material e a gente vai começar a falar já de uma vez. Não tem contexto tanto, é bem mais simples de falar, beleza? Aqui é a capa, tá? Lombadinha, tamanhão, formatão europeu, né? Tá, aqui é contra a capa. Edição de capa dura com recheio em offset, que é o que eu falo, né? Quadrinhos de arte pintada, esse padrãozão europeu, eu acho bem melhor em offset. Parece que, brincando, né? A textura dá até uma sensação de que você está manuseando os originais, as páginas pintadas, né? Aqui também, se tudo tiver certinho, 152 páginas, tá? E aqui, né? Eu vou estar abrindo aqui para vocês para falar a equipe criativa, tá? Roteiro do Mathieu Marioli e do Michael Bourgon, acho que é assim, e a arte é só do Michael, tá? Aqui eu vou estar mostrando para vocês, para não ficar muito ruim, aqui, ó. Pois então, pessoal, como o padrão brasileiro aqui de álbuns europeus é compilar o máximo, ou no caso obras integrais, aqui o Blue Note é dividido em 2 tomos. Aqui é o nosso 2 em 1, um volumezinho só, pronto e acabou. Como eu montei a resenha na época, foi considerando o todo, e não parte 1 e parte 2. Tá? Então eu vou tentar alternar um pouco e tentar arrematar tudinho aqui para vocês, tá bom? Como a história começa? No primeiro capítulo somos apresentados a Jack Doyle, um boxeador veterano que se isolou de Nova York, além da própria, digamos, a bucha que ele vivia ali, né? O próprio tempo muito espinhoso, muito conturbado, diversos paus de galinheiro, uma galera meio barra pesada de se conviver, né? Também tem a questão do próprio entorno do boxe. Ele lutava, ele era um cara muito habilidoso, né? Aguentava muita porrada, era um baita desportista, vamos dizer assim. Só que ele começou a ser rodeado de gente paia, gente escusa, mafiosos, né? Porque nessa época era muito comum. E também é o gênero noir em si. E com isso ele começou a ficar desconfiado. Quando enfim teve a malfadada, a fatídica luta em que ele aparentemente perdeu. Só que ele guarda uma mágoa muito grande e foi isso que fez ele se isolar da sociedade. Passado muitos anos, que é o começo da história propriamente que a gente vê, ele está trabalhando no interior, se não me engano, numa fazenda, e, né, de quebra-galho, ele participa de lutas clandestinas. Aquele lance do boxe sem luva, né? Os caras só enfaixam as mãos mais ou menos ali nas coxas e parte pro pau. E aí ele tá lutando e ganha de um, perde de outro, quando infelizmente, né, no caso para nós é felizmente que a história vai andar, mas para ele foi um baita desgosto ali, um negócio ruim de se presenciar. O cara que ele desconfiou, né, que foi o cara que maquinou isso tudo, que era um antigo colega dele, o encontra e fala: meu irmão, tem uma puta ideia pra gente ganhar dinheiro. Mesmo relutante, não querendo ver a cara desse ex-colega, né, ele fala: não, eu tô bem, tô com as minhas dívidas quitadas, tô aqui morando no quiprocó de não sei onde, mas eu tô em paz. Ele, você não tá vivendo de nada, você não tá ganhando nada, temos que voltar aos tempos áureos, em que você ganhava uma nota preta e lutava de verdade, e não sei o que. E isso mexe com o ego, né? Isso pega na ferida dele, tanto pela questão do orgulho de lutador, quanto por essa, digamos, pulguinha atrás da orelha que ele tem até hoje. E acaba que ele volta para a cidade a contragosto. E a segunda parte, né, que no caso, pessoal, a narrativa são, digamos, 2 personagens. Na segunda é o RJ, mas esse RJ de vez em quando você já vê ele meio de relance. Na primeira parte ele dá umas esbarradas com o Jack Doyle. Na segunda tem esse RJ, tem até a brincadeirinha para fazer a gente se indagar que seria ou não o Robert Johnson, né? Tem uma pegadinha no meio da história, bem legal. E ele é um rapaz também que mora no interior, né? Não no mesmo interior que o Jack Doyle estava trocando sopapo, uma outra banda tal, né? Vamos supor assim, Georgia, Mississippi, um exemplo assim, né? Ele é um bluesman, um bluseiro, um violeiro ali no interior dos Estados Unidos. Um rapaz jovem, muita gente boa, muito talentoso. Ele toca nos botecos da região e tenta viver da arte, viver da música ali, que é uma coisa que ele tem um tesão, uma paixão muito grande. Certo dia ele tá tocando nesses bares e acaba que o pessoal fica falando, se não me engano tem como se fosse um olheiro da região, um negócio desse sentido, se não me engano, fala: olha, meu rapaz, você é um menino muito bom de canto, muito bom de viola, você tem um talento, né? O lance da alma do blues vive em você aparentemente, porque você não tenta a vida na cidade grande,
pois mesmo o pessoal lá sendo até de certa forma talentoso, eles são muito presos aos formalismos, a essas coisas, digamos, das bandas de boteco, né, das bandas de grandes festas, grandes salões, e eu creio que esse seu sangue novo, por você estar fora dessa bolha, pode agregar muito ao cenário cultural de lá. Por que que você não tenta? E ele vai, né? Por isso que eu disse que os dois, né, tanto o Jack quanto o RJ, ingressam nessa Nova York dos anos 30, cada um com a sua disposição, com a sua motivação, né, cada um num motivo, num pique diferente, vamos dizer assim, e acaba que eles se trombam. Se não me engano, o Jack é mais no comecinho, ele topa com o RJ, e lá no finalzão, uma cena bem bonita, assim, um cenário bem diferente, ele topa também com o RJ tocando o violão dele. E o cenário para isso é a Nova York dos anos 30. Não diria estereotipada no sentido ruim, mas bem classicona na forma que foi inserida, que está carimbada na nossa mente em matéria de cultura, etc. Né? Carrinhos clássicos, pessoal bem arrumado, chuva pra cacete, fumação, né? Quando eles vão nos bares, vão nos botecos, né? Nos grandes salões, mas também nas bodeguinhas, né? Nos bodequins de esquina, vamos dizer assim, a gente vê ali o pessoal fumando pra caramba, né? Um bando de caipora só no charuto, só no cigarrinho, e também bebidas e coisas nesse sentido. Por que que eles foram, né? Inclusive, para não me esquecer, cada um com a sua motivação, mas no caso tá tudo ali cercado pelos dias, né? Pelos últimos dias da lei seca, por isso que é o subtítulo, não é uma mera gracinha. Quando eles chegam, isso é mais explicado no começo pelo Jack e depois tem um complementozinho pelo lado do RJ. Tá começando a passar umas leis, tramitar digamos, umas PL, uns projetos de lei, etc, né? Que estão tentando fazer meio que voltar a vigorar a bebida de forma legalizada. Não, né, aqueles mata-rato que nem o pessoal brincou aí, aconteceu infelizmente aqui no Brasil, o metanol, essas coisas assim, né? Não que naquela época também não tivesse, bobear matava bem mais. Só que neste caso tem todo um entorno político envolvendo corrupção, politicagem, suborno e tal, e muito do que esses donos de grandes salões, né, de festas, etc, a High Society nova-iorquina, né, a Beautiful People da época, como eu gosto de brincar, tá com o rabo deles na mira. Por quê? Porque envolve todo um lance de cabresto. O pessoal das festas paga o arrego para os polícias. Quando isso acabar, dependendo, os polícias podem se voltar, porque aí eles vão jogar tudo que eles faziam vista grossa na malha fina. Não diria tipo o negócio do aquele mafioso que foi pego, o Al Capone, tô esquecendo, né? Porque diz que ele passava liso por um monte de coisa e acabou que pegou ele por um bagulho de imposto de renda, um trem assim, né? Então, assim, a mesma forma que eles têm que jogar no seguro, para pelo menos, olha, agora a bebida é legalizada, mas pelo amor de Deus, não ferra a gente pelas outras coisas, porque não vai dizer também que não rolaria, né, aquela palavrinha com P que envolve dar dinheiro para moças em troca de favores amorosos, o lance da própria luta, né? No caso, as lutas dos Jack, né, que são sediadas por um cara, são legalizadas, são corretas, mas e todo o entorno de grana de parada errada que rodava? No caso, a bebida, alguns eram até de procedência bacana, só que tem todo o lance da ilegalidade para a época. Então, o pessoal tá tentando lucrar, né, farmar o máximo de dinheiro para que quando venha o trem da lei bater de acordo, que tá quase sendo certeza, por isso que é os últimos dias da lei seca, o negócio vir e falar, olha, tá todo mundo legal, cada um segue sua vida. Então, da mesma forma que os botecos podem parar de receber tanta gente para o RJ tocar as musiquinhas dele, o pessoal não vai estar tão encaixaçado assim, escondido para ver as lutas do Jack, porque muito ali, como eu disse, dessa explosão cultural, da High Society, era movida a cachaça, era movida a bebida. Não só a questão da bebida, mas todo o entorno social, dos clubes escondidos, das coisas ilegais. Porque que nem o pessoal brinca, né? No escurinho, no sigilo é mais gostoso. Falando um pouco mais da vertente narrativa aqui, né? A primeira não é tão bacana, porque é o Jack, né, digamos assim, é como se fosse uma jornada de redenção de um boxeador, né? Ele é relutante, ele não quer voltar para Nova York porque é uma cidade que te engole, que não sei o que. Então aquele noir estereotipadão, né? Fumaça pra caramba, narrações em off, o cara não é muito sentido, muito amargurado. E mais pra frente ele vai ter um entreveiro justamente com o cara que agencia as lutas. Tem o arrombado do cara que chama ele de volta, é um puta de um pau de espinho também. Ele começa a gostar de uma moça que, se não me engano, ela é jornalista, e ela até que tá meio metida com esse cara da alta classe de Nova York, das festas, dessas coisas, dessas lutas de boxe e tal, porque ele é um cara fino, ele é um cara não sei o que, né? Tanto que depois na vertente, na via narrativa do RJ ele volta, porque pelo lado do Jack ele mexe com as lutas, e pelo lado do RJ ele
olha o lance musical, né? Porque vamos supor, o pessoal tá tudo na festa, ó, gente, agora nós vai ver um combate de boxe lá no estádio tal, bora lá. Então é todo um, digamos, ecossistema cultural e de vida noturna que é retroalimentado pelas atrações, digamos assim. E a vertente do Jack, ela não traz um negoção, é um padrão, é o cara tentando sair da lama, porque armaram pra ele novamente, né? Ele cai do conto do vigário uma segunda vez. E também tem a questão, não diria uma femme fatale, mas justamente essa jornalista, ela é uma moça muito raçuda e acaba gostando dele. Então tem o cara, né, não diria anti-herói, mas aquele herói atípico, herói incomum, com a moça, com o lance do romance. Também tem o entreveiro, não diria Romeu e Julieta propriamente, mas tem aquele entrave ali. Então tem as maracutais das lutas, o cara no impasse, a mocinha roubando a atenção dele. Então essa via do Jack Doyle, ela é mais um feijão com arroz. Não é ruim, mas é bem padrãozinho. E falando um pouco pela via do RJ, pessoal, é a que eu achei mais bacaninha. No caso ali, o Jack Doyle é importante para você ser inserido naquela bolha, naquele mini universo, naquele microcosmo, né? O lance das lutas, o lance da música, o lance da bebida, a criminalidade, o arrego pros policiais e tal, e tal, e tal. Aí você fica bem colocado. Só que, como eu disse, não tem um negócio diferente. E aí, o que traz de diferente, um temperão mais diferenciado, é justamente a parte do RJ. Que, de certa forma, se você parar pra ver, no contexto brasileiro não é tão atípico, não é tão estranho. Porque ele é um cara do interior, né, que toca música raiz, vem tentar a vida na cidade grande. Isso no contexto brasileiro seria o sertanejo de antigamente. Vamos brincar assim, que também não deixa de ser, né? O blues seria, entre muitas aspas, né? Talvez o country mais, mas para vocês entenderem, é a música de raiz, é a música interiorana americana. Então a gente consegue bem que tirar um paralelo disso. E aí é bacana porque o lado do RJ explora um pouco mais da vida noturna, do lance musical, da inspiração, né? Da veia artística desse personagem que é tão bacana. Eu separei algumas artes, inclusive é a capa. Eu acho que o artista, né, que foi o Bourgan, o Michael, não sei como é que fala, né? O cara que desenha, ele se soltou um pouco mais. Não sei se porque ele tava com mais tempo, porque realmente o padrão europeu é tipo, meu irmão, faz um tempo que você der, mas faça um trem que preste, né? Ou se realmente é um negócio que a narrativa demandava mais. Porque pro lado do Jack Doe é mais tranquilo, um negocinho aqui ou ali, você já começa a ver uns respingos de loucura, né? De arte viajadona, mas justamente quando o RJ aparece. Só que quando é só RJ, na vertente dele, exceto quando ele também tromba com o Jack, né? Porque tem o caso do Jack trombando com o RJ e pela via do RJ vendo o Jack também. E aí a gente vê a arte assim, né? Toda aquarelada, bonita, o negócio do sombreado correndo solto, que é como eu disse, uma das artes de capa que eu separei pra vocês. Muito, muito bonita mesmo. E aí tem todo esse lance da vida noturna e tal. Que nem eu brinquei, se a gente considerar esse paralelo do lado do brasileiro, esse lance do cara, né? Não é o êxodo propriamente, mas é o cara tentando a vida, não é incomum aqui também. Só que é mais bacana, tem uma arte mais vistosa, esse lance dos grandes cenários, a fumaça, como a forma, digamos, que foi montado todo o inteirinho ali, visual, né? A narrativa visual do lado da RJ dá de 10, assim, na primeira, né? Que no caso a da RJ é a segunda. E por essa via da RJ, o lance dele, que é bacana também, não só esse lance da vida noturna, mas é aquele conflito do criativo com o empresarial. Ele é um rapaz cheio de aspirações, cheio de desejos, que nem eu brinquei no vídeo da Viúva Negra, né? Ele é novo, ele é verde, ele é cabaço, então tem muita coisa que ele fica, não, é a minha arte, o meu desejo, o meu estilo. Só que da mesma forma que ele tem, né, um tchan, você vê ali que ele tem uma semente, um negócio massa, durante a história eles vão até criticando ele, tentando endireitar ele, porque ele fala, mano, você joga muito no seguro, e um verdadeiro bluesman tem que se arriscar. E aí mais pra frente até acontece uma coisa meio barra pesada que pode impedir ele de tocar, quem sabe até para sempre, e ele consegue fazer dos limões uma limonada. E a arte, se não me engano, é justamente o que eu separei pra capa, se não, tá passando nos inserts lá depois pra vocês. E assim, finíssimo, muito bom mesmo. Será que o Jack vai conseguir se redimir do lance das lutas? Ele vai conseguir tirar esse peso da consciência dele pelo que ele acha que aconteceu? Será que o RJ vai conseguir alçar novos ares musicais e de carreira? Só lendo pra descobrir, tá? Um sai feliz e o outro nem tanto. Na verdade, nem o que sai feliz também sai tão feliz. É pra mostrar meio que aquele lance, como eu disse, né, estereotipado, típico do noir. Você ainda sai, mas com o couro meio queimado ainda. Pessoal, falando só mais um pouquinho da arte, que é um negócio muito bacana mesmo,
Os cenários são legais, as, digamos, ambientações são do caralho, são muito bacanas mesmo, muito bonitas, padrão europeu, né? Eu nem gosto de ficar falando muito, que nem eu fico zoando aí, até falei alguns vídeos atrás, assim, principalmente no ano passado, que o canal é de cult, o canal é de não sei o que, não. Eu tento trazer variedades. Por ter, dependendo, 2 ou 3 vídeos por semana, eu tento trazer coisas mais concisas. Como eu já falei, vou repetir mais novamente. Se um dia eu trazer Hellblazer, Sandman, essas coisas, eu vou ter que engrossar. Vão ter que ser tipo 2, 3 edições, né? Por vídeo. E nesse sentido, essas obras mais curtas, e no caso do padrão europeu, são de uma qualidade inegável de fato. E assim, a arte ela é muito bacana, os personagens são bem caracterizados, você, né, que nem um povo brinca, você se sente realmente na Nova York dos anos 30, é uma parada muito legal, boas caracterizações, boas, digamos, expressões também, você vê que o personagem, ele fica triste, ele sente dor, principalmente, né, quando o Jack Doyle toma um monte de murro, né, e também o RJ toca, você sente, né, ele naquele, digamos, gozo, naquela alegria da música, aquele negócio bem bacana, cai em casa com a arte que eu já falei, e aí eu não quero me repetir tanto do que eu já sou prolixo. Essas características de, digamos, até um ar meio místico pro lado do RJ, mas principalmente soturno por toda a Nova York dessa época. E é um noir padrão, pessoal. Não vai trazer um puta negoção. E como eu falei, a parte do Jack não é lá essas coisas. Tem um outro ponto de impacto ali, tipo, nossa, fulano fez isso, aconteceu aquilo e tal, né? Por isso que eu tô falando, para você considerar a obra, eu acho melhor você ver ela como um todo, né? Como se fosse, brincando, sei lá, um exemplo esdrúxulo assim, Resident Evil 4. Tem a fase, né? Tem a vertente do Leon e quando você zera tem a vertente da Ada. Mesma coisa, é bom você considerar uma obra como um todo. Você começa com Jack e depois vai para RJ. E aí você considera esse todo narrativo. E mesmo sendo um arroz com feijão, né, um cara se lascando, um rapaz afro tentando a vida na cidade grande, entre outras coisinhas, além da questão da própria arte em si, é um feijão com arroz muito bem feito, né, assim como tem um padrãozinho super-herói, neste caso foi um padrãozinho europeu noir, né, dos anos 1900 e bolinha. Mas é a leitura de qualidade. Recomendo, tá? De vez em quando você encontra em algum site de segunda mão. Eu acho que tem no catálogo, tá? Lá no nosso canalzinho. Ou qualquer coisa, entre em contato que é mais fácil que for pra você. E principalmente por ser uma edição mais antiga, né? Você vai ter uma gramatura um pouco melhor. A cola vai estar legal, né, dona Panini? Vocês ficam fazendo cagada, vocês ficam caladinhos. Você acha que não? Não também que a Mitos passe muito incólume nisso, né? Tem hora que eles dão uma vacalhada, derrapam na curva. Mas pelo menos eles conseguem remediar e correr atrás do prejuízo bem mais que a própria Panini. Parabéns para eles, né? Isso aí a gente tem que falar, digamos assim, tem que dar a César o que é de César. Para mim não tem problema nenhum. Temos que apontar, mas também temos que parabenizar, tá bom? Então, pessoal, não se esqueçam também do nosso correio multiversal, tá? Perguntas por R$10. Se não quiser, menos que isso, não tem problema. R$1, R$2. Se quiser pagar a coxinha, o pastelzinho, a paçoquinha do fim de semana, não tem problema. Doe o que seu coração permitir, tá? Olhem no site da Mitos, vejam no nosso catálogo, talvez vocês consigam encontrar para comprar. Eu acho que na Amazon mesmo não tem não, tá? Por justamente ser uma edição mais antiga. Eu acho que é isso, catálogo, Live Pix, né, do nosso correio multiversal. E também não esqueço de ver aí outros vídeos, curiosidades, uma outra coisinha que eu estou tentando trazer para vocês. Talvez não propriamente inovações para o canal, mas tentando justamente assim como o Blue Note fazer o padrão, mas o padrão muito bem feito. Talvez com nível de excelência, não sei, mas o que importa é servir bem para servir sempre. É isso, pessoal, muito obrigado por tudo, fiquem com as artes, nos vemos numa próxima, um beijo, um abraço, tchau, tchau, valeu.